Boa tarde a todos, então. Bem-vindos a essa última mesa dos programas públicos, da semana de abertura. Eu queria agradecer a presença da Ica, da Gabriela e do Mário. Eu vou apresentar todos eles logo após uma breve introdução que eu vou começar fazendo para vocês, porque é enfim, como essa mesa de fechamento, eu acho que é importante a gente recapitular algumas questões que foram discutidas aqui durante essa semana e que foram tão ricas. E eu acho que eu gostaria de começar falando que se nós fôssemos talvez repensar o nome dessa mesa hoje, eu colocaria um ponto de interrogação no final. E talvez pensar a transnacionalidade como horizonte e então como uma questão, né? Então, antes de passar a palavra para os convidados, eu queria retomar algumas colocações que foram levantadas ao longo dessa semana, que começou justamente discutindo a noção de internacionalização. Na nossa primeira mesa, a curadora Elvira de Anganiose comentou o conceito de ownership, propriedade, na construção de outras narrativas. E apresentou, sob uma perspectiva histórica, os sentidos da internacionalização na produção artística do continente africano. Yolanda Wood nos falou do processo de globalização que temos que viver e que criar hoje, e lançou a questão de como podemos pensar uma internacionalização na contemporaneidade e a partir do Sul. Em um outro momento, a própria noção de Sul foi questionada por Akran Zaatari, que apontou o seu esgotamento. Essa proposição talvez vá ao encontro da fala de Michael Mazière, que trouxe a perspectiva do mercado para pensar as relações de poder no campo da produção artística. Se a noção de Sul, a partir de uma visão polarizada de mundo, é colocada em questão, nos parece que ela segue pertinente para ser pensada como um território múltiplo, simbólico e que compreende também fatores econômicos e políticos. Para além das polaridades sul-norte, ou mesmo leste-oeste, que começaram a se desfazer oficialmente no final dos anos 80, podemos caminhar, talvez, na direção de um pensamento mais complexo, lembrando que pensadores como Edgar Morin afirmam o Sul como uma noção relativa. Um território-rede, como apontaram Edu Jesus e Solange Farcas, que lida com fronteiras mais porosas e próximas do que imaginamos. O Sul dentro do Norte, o Norte dentro do Sul. Ou, abre aspas, a magia que existe na tecnologia e a tecnologia que perpassa a magia, fecha aspas, como nos disse o artista Bacari Diallo em uma das nossas conversas. Se toda forma de representação é um recorte da realidade e vir de um lugar não quer dizer necessariamente representar um lugar, também não podemos negligenciar a forma como as nossas origens, trajetórias e histórias, ou nossas geografias internas, como dizia Yolanda, dizem respeito àquilo que somos. Como podemos, a partir delas e para além delas, dar vazão ao nosso potencial criativo, em nossas práticas como artistas, curadores, educadores e produtores? Como favorecer um ambiente artístico e intelectual para a construção de cooperações que vão além das rotas já traçadas e talvez baseadas em relações de poder? Falamos muito aqui do continente africano e de suas relações com o Brasil. O próprio Amilcar trouxe algumas referências para a gente colocar essa questão em perspectiva. E aqui eu gostaria de mencionar uma breve citação do escritor Alberto da Costa e Silva, quando afirma o Atlântico historicamente como um rio. E aí eu cito: do século XVII até o final do XIX, não se passava um dia sem que de um porto brasileiro não saísse um navio para a África, ou não entrasse no Brasil um navio vindo da África. As relações eram tão intensas que era como se estivéssemos atravessando as margens de um rio com uma canoa a remo. Fecha aspas. Ora, essas histórias não nos foram contadas na escola. Eu fui educada, por exemplo, nos anos 80, sem aprender sobre tudo isso. E eu queria aqui lembrar que foi apenas em 2003, e, portanto, há somente 10 anos, que a história da África passou a integrar, por meio de uma lei, os currículos escolares. Tudo isso nos mostra que estamos discutindo aqui muito mais que o mundo da arte, mas questões de base que vão na direção de um diálogo com o entorno, com outras instituições e disciplinas, para pensarmos novas metodologias e possibilidades de construção de conhecimento. Parece que essas dissonâncias que apareceram aqui reiteram a noção de um mundo complexo em que temporalidades diversas coexistem. E como discutimos essa manhã, se muitos de nós se deslocam e se movem com facilidade, incorporando referências múltiplas, muitos outros ainda vivenciam um desejo de sair. Mas sair de onde? De que lugar ou experiência?
Ontem eu conversava com o artista Ezra Ubi, que está na Mostra Panoramas do Sul. E ele me contava sobre a Etiópia, seu país natal. E que, face a um grande desenvolvimento econômico em meio às desigualdades sociais, muitas pessoas ainda desejavam sair. E eu perguntei a ele, sair da Etiópia? E aí ele me respondeu, não, sair da linha de pobreza. Mais uma vez, isso me fez pensar que as fronteiras das quais falamos estão mais próximas do que imaginamos. Sem me alongar muito, eu gostaria, portanto, de contextualizar brevemente o termo transnacionalidade, que nos traz essa discussão, utilizado para pensar modelos de intercâmbios diversos, aqueles baseados em Estado-nação, sob o prisma de uma diplomacia cultural tradicional, e que foram colocados em perspectiva hoje. Nos estudos culturais, a perspectiva transnacional trata dos efeitos da globalização, da mobilidade e das redes virtuais. Em que medida essa noção se traduz em práticas e políticas para a rede de trânsitos abertos, ou se restringe a um modelo discursivo que ainda esbarra nas formas tradicionais de intercâmbio? A composição diversa dessa mesa certamente poderá nos trazer perspectivas ampliadas para essa discussão. Mário Caro, diretor do programa Resartes, traz estudos de caso sobre intercâmbios culturais entre grupos que não pertencem a Estados-nação, abordando as limitações dos discursos sobre o transnacionalismo. A curadora Gabriela Salgado explora o diálogo entre artistas e intelectuais do Sul, pensando em modelos e práticas para a cooperação entre zonas que estão fora dos grandes centros hegemônicos. E Ika Sienkiewicz, diretora do Air Laboratory no Center for Contemporary Art, em Varsóvia, irá comentar como as residências podem ser uma ferramenta para o desenvolvimento de perspectivas transnacionais. Então, queria, portanto, começar dando a palavra a Ika e retomar um pouco uma conversa que a gente teve ontem para a preparação desse encontro sobre a revisão da categorização, e onde ela comentou a revisão da categorização leste-oeste nos últimos 20 anos, a abertura das fronteiras e como, nesse processo de desmanche do bloco soviético e de democratização, novas formas institucionais e de produção artística emergiram. Hello. I would like, first of all, to take this opportunity to thank organizers for inviting me, Solange, Sabrina, for interesting conversations, and Rafael, Teresa. Like, it's really wonderful to be here. As you see, I'm like in the national Polish colors, like red and white. I'm bringing the perspective that here was not that present, Eastern, Western. Although since 90s, this discussion about West and East seems to be a little bit passé. So I would say this, what I'm saying, it's also like giving the overview in a very general way. I would like a little bit briefly to introduce you the processes that were actually happening in Poland since 80s, like late 80s, up to now, and contextualize it within our institution and the program that I am running in front of the Center for Contemporary Art, Ujazdowski Castle in Warsaw. The program which I am running, it's a residency program, and I think this is a best tool for this transnational exchange and dialogue. So, starting with the symbolic date, 1989, where my institution was actually created, and the communism fell. This is the moment where all the relations that were very significant in the region before, mostly relation between Poland, Czech Republic, Hungary, Bulgaria, all the Eastern Bloc countries, which were divided from the Western with the Iron Curtain, were somehow functioning. After this 1989, the interest and the focus was definitely more West. So I would say the whole 90s were really like focusing on what's going on in Germany, in France. We were experiencing very intense support from the countries, Western countries, and also US, to
towards the arts field to support the democratization processes in our region. So this was also the reason why a lot of international collaboration within West and East were actually functioning. And the Polish context was slightly different than the context in many other countries from the region, because the first moment of like putting down the communists actually happened in 80s, in like beginning of 80s. Then there was martial law brought, and again it was harder to build up this resistance movement, but still solidarity was active for 10 years in the country. And our institution, Center for Contemporary Art, that was established in 1989, was actually coming out of the practices, artistic practices of our director. Right now it's our former director, but he was running the institution for more than 20 years, Wojciech Krukowski. And he was a head of the group called Akademia Ruchu. This was the group established in 70s, one of the first groups that were using performance, public space as a site for their activities. Of course, it was not well treated by all the governmental and like state authorities, but so far they were organizing pretty many actions, mass events, spontaneously without announcing them. It was quite new, especially for this part of Europe. And in Poland at that time there were also several relations built with Western countries. So Akademia Ruchu was one of the groups that was actually able to move from time to time to the festivals, to Italy, to Germany, so some relation were already existing. The institution that I'm representing, that is based in Warsaw, is actually kind of unique, as it was created, established exactly within the moment when the freedom came. So the first Minister of Culture, Mrs. Celińska, she asked this not formatted artist to actually become a director of the public institution. And for the next 20 years, he was like bringing very new models to Poland. So institution was interdisciplinary. It has very strong public and education program. There were a lot of big focus on the video, on performance, on audio, on they organized the cinema, concerts, a lot of different programs based on the curator's personality. And this institution was quite of significant for the next 10 years. And then we are coming to this what happened actually within the artistic scene. So after '89, not only Polish artists were able to go abroad, but also Western artists were coming to Poland as to the site where it's cheaper, it's more interesting, you can experience different adventures. So the exchange slightly started to happen, and with the significant support of international institutions, that was far more easy. What was also the change after '89 was that states stopped to support in any way the culture. Before, all the artistic activities were actually like supported by the communist government, and within 90s only the sources coming from outside were available, and this shift like least for over 20 years. So now we are observing actually the moment where the
where the organizations are Pro Helvetia or Trust, in many other countries Soros Fund, are stepping out. So it's a moment that actually you stop thinking in the categories West and East, because the differences are not really obliged. We are a member of EU as well, so all the structures are accessible. And now I would like to speak a little bit about the residency as a program that was established in 2002. It was the first program within the region. Of course, there were several models existing in different countries, but they were mostly like related with the gatherings of artists organized on the national level or by the association, artistic association, so on. But they never had this structure of like regular residency. And the first experience was, for me, a personal experience of a residency at Academie Schloss Solitude. I actually was organizing a festival and a project that was supposed to show what is the character of this institution and the program, residency program in Poland. And somehow we managed to use the political bubble. It was an anniversary of collaboration between Baden-Württemberg, it's a region in Germany, and Poland. So again, the founding came. So I would say the situation was kind of unique for Eastern Europe and also for my program. Like this political bubble actually enabled the whole process to start. And this was the first moment that I also started to think about transnational perspective, because artists who were taking part in the program in 2002 were coming from Palestine, Israel, Russia, Germany, Poland, and for many other countries. So residency became a tool beyond those divisions, national divisions. It became a platform for exchange, for dialogue, where you are not like following national problems. This is a couple of images that you have an idea how we are working and how we are trying to build our relation with the space. So here you have a very significant picture showing Palace of the Culture. It's maybe worth to say that in Poland in 50s, like mid-50s, we also had like a development of the modernistic like architecture, and I'm first time in São Paulo, and I must say like this association between building your great park for the 400th anniversary of the city and like putting it together with the gift of Stalin that Warsaw got in 1956, like a couple of years later, brings a lot of like to my mind, like questioning about how it all functioned. The artist that did this project was thinking about the changes that are actually happening in Poland. This is this communist symbol of the communist building, and on the facade you see Charles Darwin, who actually never visited Poland and who is singing "What a Wonderful World." So this is kind of a specific project. This is what I actually liked a lot while doing the residencies in the beginning, mostly in collaboration with Western countries, because again the founding was available, was this like dialogue that we were gaining. Like the residency was mirroring what actually happens in Warsaw. Artists were like touching fragile topic as Polish anti-Semitism, as for example this group, Israeli group Public Movement, or urbanism or modernity. So a lot of different things popped up. And we started in certain moments to reflect on ourselves, like what
what actually we as a residency can do in the field and how to use this as an interesting tool. And we gained the project that was called like Retooling Residencies, and trying to build up a dialogue between East and West, like group of curators from both country and professionals who were like intending to create the residencies in Czech Republic, Romania, Bulgaria, were like gathering and experiencing them. We also questioned the East and West like perspectives, because it seemed in 2009, where the project was already on, that this is already kind of passé. Last year we thought about like shifting, because over those all years the Western Eastern perspective somehow like overwhelmed our international relations, and we completely forgotten about this, what interesting happens in eastern part, and the relation between our neighbors like Ukraine or Belarus, Russia, started to be really not existing. We built it up some within the region of EU, because in a way there were those political organizations supporting exchanges between Visegrad region, but beyond of that not much happened. And we felt that it's kind of strange that over 10 years of our existence we had like literally one artist coming from Eastern countries and the rest are coming from Western countries. So we decided to open up a program for Eastern curators, organizers, professionals. It was possible thanks to the financial support of the city of Warsaw, that was also like interested in bringing this new perspective. And so over the last 3 months we were hosting people from Russia, from Pakistan, from Iran, trying to enable the dialogue between and like mutual learning. So the situation is that we don't claim that we know a lot, but we are really willing to open up for learning what's new. So this knowledge building became a very important field of our activities. And of course, this what's important, it's like to build up connections between those who are coming and like those who are actually settled down in Warsaw. I think I would like to end here, and later on we have the chance to come back to the discussion. Gabriela? Boa tarde. Muito obrigada, Vídeo Brasil. Eu gosto muito de estar aqui com vocês e ver o que vocês estão desenvolvendo de uma maneira impecável, maravilhosa. Os contatos, as pessoas que vocês convocam, e as falas, e as reflexões, e as obras, e os artistas que se encontram aqui, que são muito... alimentam muito. E muito único também. É o único lugar no mundo onde eu me sinto realmente que tudo está conectado. Tá? Muito obrigada. Eu vou falar português, assim é complicado. E vou começar por falar um pouco de o que era, faz muito tempo, a Identity Politics, que é uma coisa assim, mala palavra em arte, desde faz muito tempo. E eu prefiro de não falar de Identity Politics, mas a Identity in Politics, quoting Walter Mignolo. E aí já estou saltando no inglês. Eu sou argentina, que vocês podem ler, assim, ninguém entende nada. Eu vivo na Inglaterra, eu falo inglês, falo espanhol, canto em português, cozinho em espanhol, assim, é complicado. Então vou falar portunhol e me desculpem os tradutores, muito obrigada pelo trabalho árduo que vocês vão fazer comigo. E vou também me referir à teoria
decolonizadora, que é uma teoria que estou usando muito no meu trabalho, em inglês, para não fazer uma tradução incorreta para vocês. Então, vou começar para dizer que eu vivo numa fronteira faz muito tempo. Eu sou da América Latina, mas moro fora da América Latina mais da metade da minha vida. Essa deslocação me fez repensar o meu lugar no mundo, primeiramente, e depois também no mundo da cultura e da arte, onde eu trabalho, onde eu funciono. E, portanto, eu comecei a ler teorias de pós-colonização na Europa, onde eu fui formada, na Inglaterra, onde essas teorias foram construídas, principalmente por autores do Caribe e da Ásia, que voltaram para a madre pátria, para o centro do império, para mexer com as noções de identidade. Pessoas como Paul Gilroy, Homi Bhabha, tantas pessoas que construíram essas teorias de pós-colonização nos anos 80, 90. Eu herdei isso na minha formação profissional, mas chegou um momento que essas teorias já pareceram para mim muito, assim, não alcançavam, porque a gente não está nesse imaginário do Atlântico Norte. A gente está no Atlântico Sul e essas teorias ainda não atingiram nossos países de uma maneira efetiva e radical. Então, vamos criar outra dependência ideológica de outras ideias que sim foram formadoras e abriram caminhos, mas não são escritas desde as nossas realidades, ou vamos criar nossas teorias e nossas circulações? Essa foi a pergunta que eu formulei para mim, como profissional, e comecei a me interessar no trabalho. Eu acho que podemos mostrar as imagens, assim que eu falo, se pudesse me ajudar com isso. Sim, eu vou mostrar imagens depois, vou falar delas, responder perguntas sobre elas. Comecei a viajar, sempre trabalhei na América Latina, sempre trabalhei com artistas da América Latina desde o começo, me especializei sendo curadora da Universidade de Essex, da coleção de arte latino-americana. E depois eu comecei a ir para a África. Estando na Tate, eu comecei a ir para a África. A primeira vez que eu fui na Bienal de Dakar, no ano 2008, eu cheguei lá e me senti em casa. E foi muito, muito estranho, porque eu nunca tinha visitado a África Ocidental, só a África do Norte, que é diversa, não é a mesma coisa. E aí eu me senti em casa. Então, eu vou desafiar de alguma maneira o que o Akoyo falou hoje, que os visitantes chegam na África e viram loucos porque é tão diferente. Para mim não foi tão diferente. Eu não sei explicar isso, mas o que aconteceu foi que as conversas que eu tive com os intelectuais africanos, com artistas africanos, eram as mesmas que eu tenho aqui com vocês, que tem na minha cabeça. As questões da posição da América Latina e África e Ásia e Oriente Médio em relação da globalização, dos processos de globalização, são os mesmos. A gente fica na margem, mas fica também dentro. A gente vive fora, mas vive dentro. A gente se autodefine de maneiras muito complexas. E todas essas questões me interessam, e por isso que eu comecei a trabalhar com artistas africanos e a pensar uma maneira de criar umas pontes para esses artistas africanos vir para cá, para a América Latina, e os artistas nossos daqui ir para lá, para poder criar diálogos que vão dar, eu estou 100% convencida, isso vai dar muita coisa boa. Isso vai criar pensamento teórico, ações diretas, reflexões sociais, políticas interessantíssimas e processos criativos únicos, porque a gente está divorciada faz muito tempo. E se precisamos ver a história, precisamos ler a história. Por que é que a gente está divorciada? Então, comecei a ler teorias de decolonização e um dos pensadores que me interessam muito é o Walter Mignolo, que é um pensador argentino que está baseado nos Estados Unidos e que fala dessa desconexão de uma maneira muito articulada. Eu queria dividir com vocês
um pouco essa história desconectada que ele define no seu pensamento. Uma das coisas que me impactaram desde o começo é que nas artes performáticas, assim, falando a música, a dança, mesmo até o cinema, a gente está conectada com a África aqui, sobretudo o Brasil. Muito mais, eu venho do sul, e lá a África é uma coisa bem distante. Mesmo tem história no país, é distante e não reconhecida. Mas aqui, que a cultura africana é tão presente, na música, na dança, é aceitado, é bom, é tudo é, não tem discussão. Mas nas artes visuais, não é assim. As artes visuais fazem uma referência contínua no paradigma ocidental. Assim, com exceções bem-vindas, mas são exceções e são marginadas. Em geral, e vocês podem discutir comigo isso, eu sei que vão ficar bravos algumas pessoas, mas o mundo da arte internacional quer um Brasil branco. E o Brasil tenta se projetar dessa maneira. Podemos discutir isso depois. Mas isso que eu vejo de fora, trabalhando com arte brasileira fora. Então, o que é complicado? Eu não estou falando do essencialismo, eu não estou falando que o Brasil tem que se projetar como um país negro, africano, índio, mas um país diverso, com uma multiplicidade de sistemas de conhecimento, como fala Mignolo, que tem umas realidades paralelas na América Latina, que convivem, que não todas fazem parte do mesmo sistema de pensamento. Isso quer dizer, o índio não tem a mesma concepção do tempo que a gente tem no Ocidente. Isso já é radical. Essa já é uma maneira de ver a vida e o pensamento muda tudo o que ele toca. Então, essa realidade está aqui. A gente tem muitas comunidades indígenas que estão nesse momento vivas, não são parte do passado, estão no presente. A África, no Brasil, está no presente. Não é da ideia da época da escravidão. Essa época da escravidão e o trauma que ela criou é ainda a âncora do pensamento pró-africanista no Brasil. E é complexo, porque então o Brasil não quer olhar nos olhos da África contemporânea. E é na África contemporânea onde os diálogos existem, porque as cidades africanas que eu visitei, Lagos, Douala, Dakar, São Luís, Algés, Tunis, são cidades modernas, com um pensamento moderno, que se relacionam entre si de uma maneira contemporânea, não com o passado. E aqui tudo fica relegado à história colonial, que temos que saber e conhecer para poder sair dela, mas que não é o presente. Então, vou falar um pouquinho das ideias do Mignolo e vou mostrar as imagens dos projetos que eu fiz. Eu gostei muito de uma coisa que falou a Yolanda o outro dia, quando ela falou que a gente tem que criar um novo humanismo, se internacionalizando desde aqui. Essa internacionalização é o que estou propondo aqui, estou colocando uma ideia de o internacional é maior que o Ocidente. Assim, as rutas de pesquisa e de trabalho, de estudo dos artistas da América do Sul e da África vão sempre para o norte. Eu comecei a pensar nisso quando o artista camerunês Barthélemy Togo me falou, faz uns 15 anos, em Cuba, ele falou, que bom te encontrar aqui, e não sempre em Paris ou Nova York, que aqui a gente fala a mesma língua, que a gente está à l'aise, está cômoda, está confortável. E eu comecei a pensar nisso que ele me falou, porque a relação que a gente tem entre nós no norte é mudada por uma série de situações de privilégio e de estar no mundo que são diferentes. Eu não estou negando, eu estou dizendo, vamos complicar a questão, vamos falar de outras maneiras de se encontrar. Então, gostei muito de tua ideia, Yolanda, de geoutopia, geocultura e geoemoção, porque é lá na emoção e na utopia e na cultura que a gente se encontra. Quero falar muito brevemente de uma coisa que colocou Elvira. Eu mudei muito essa fala, porque as conversas aqui foram tão fortes que eu gostei de incorporar. A Elvira falou
que para ela está dentro da Tate é uma maneira de reapropriar a instituição. E como falava também o Cuauhtémoc Medina, que foi curador da América Latina, consultor para a Tate muitos anos, curador mexicano, vocês devem conhecer, ele falou, eu estou aqui para parasitar o sistema desde dentro. Essa ideia de parasitar, de entrar no sistema é muito boa, mas eu trabalhei na Tate. A Tate construiu uma relação com as outras modernidades, começando pela América Latina, porque a América Latina tem uma história muito próxima de modernismo, de ampliação do modernismo, desde o começo do século XX, desde o final do século XIX, na verdade. Tão próximos, os artistas sempre circularam. Então, voltava na América Latina com essas ideias cubistas, suprematistas, concretistas, e eles desenvolviam uma mistura local, antropofagia, a gente conhece isso. Agora, com a África, com o Oriente Médio, com a China, eles estão muito perdidos, porque não tinha a possibilidade de se olhar educado nos mesmos paradigmas modernos herdados pela academia. A gente estuda a arte europeia aqui, na África e em todo lugar. E essa é uma história, não é todas. Então, eu estou propondo aqui uma contaminação do cânon da história da arte que vai chegar depois que os museus são contaminados. Os museus já estão sendo contaminados. A gente tem que complicar a história da arte. Essa é uma coisa que eu queria colocar para vocês. Uma coisa que Enrique Dussel fala, que é um filósofo argentino que participou muito das teorias das teologias da liberação na religião, ele falou que, eu vou falar em inglês agora, para a tradução, quote, I'm thinking of a critique of modernity as a Eurocentric paradigm. Of particular interest is the analysis of the connections between postmodern theory and art, inasmuch as the influences of the former have obscured the possibility of considering Eurocentric thought as a key tension in the modus operandi of the so-called international art world, particularly in relation to cultures outside Europe and North America. End of quote. Aí, uma resposta para Ireneu. É muito complicado o tema da modernidade quando ela é só concebida como um paradigma europeu. E isso que ele está colocando aqui. Mignolo fala de as relações entre as culturas múltiplas da América Latina estão todas ocultas embaixo desses níveis de interpretação da cultura ocidental e da modernidade, estão todas escondidas, e esse interesse não deixa elas emergir. Então, esse trabalho que temos que fazer, eu acho, eu sou muito militante, escusa. Vou mostrar umas fotos aqui essa é uma bienal que eu fiz na Grécia, aqui o Amilcar Packer foi um dos artistas, que é uma bienal que eu fiz com uma curadora africana e uma curadora grega. E a curadora africana, que é Bícia Silva, que é uma grande colega nossa, que ela também esteve aqui em Vídeo Brasil e agora, passando um tempo longo de pesquisa no Brasil, é uma curadora iorubá de Lagos, Nigéria. E a gente criou, sem querer, sem se propor, sem falar disso direto, uma cartografia muito do Sul entre nós para essa Bienal, né? Foi assim. Aí essa foi a Bienal, a segunda Bienal de Salonique, que é uma Bienal que já está chegando ao seu fim por causa dos problemas econômicos que está sofrendo a Grécia. Eu fiz esse projeto, vou mostrar algumas coisas diversas. Um projeto com uma artista portuguesa de origem angolana, que é Mônica de Miranda, que mora em Lisboa, que é uma exposição sobre trânsitos do Atlântico Sul. Ela faz pesquisa sobre essa ideia, e o trabalho dela tem tudo a ver com esses trânsitos. Essa é uma imagem de Cabo Verde. Ela coloca aí umas relações entre Cabo Verde, Angola, Brasil, Portugal, analisando fazendo um mapeamento do Sul a partir da colonização portuguesa. Essa é uma fala que eu fiz no CCA Lagos. A Solange também foi convidada para essas falas, são muito, muito ricas, porque
Cici Legos é o único lugar que funciona com artistas contemporâneos que trabalham em mídias contemporâneos, eletrônicos, arte conceitual, fotografia, que não são ensinadas na academia tradicional, na universidade, em UGU, principalmente, em Legos, que são academias muito tradicionais de pintura, assim, velhas, com boa tradição, formando bons artistas, mas que não chegam a ensinar certas disciplinas. Então, Cici Legos funciona como um lugar de encontro para artistas, tem uma biblioteca maravilhosa, tem programas públicos maravilhosos e propõe os artistas de usar esses recursos e se encontrar lá. Também eu vi muitos artistas lá, eu conheci a prática deles e compreendi um pouco como é que funciona a cena nigeriana. Esse é o dia de abertura da Bienal de Dakar, a última Bienal de Dakar. Eu mostro essa foto para vocês verem a magnitude do evento, porque quando eu dou aula na América do Sul e falo da Bienal de Dakar, e a gente olha para mim assim como, África deve ser pequeno, deve ser chato, deve ser pobre. Não é assim. A Bienal de Dakar é uma Bienal com uma história muito rica, começou em 92, é um país com uma estrutura cultural muito forte, com seus problemas e suas dependências, como falou Koyo hoje, sim, mas muito sólida, né? E a Bienal foi maravilhosa. Esse é Raw Material, o espaço de Koyo, com o curador da última Bienal, Ria Sonia Du, from South Africa. E essa é uma fala maravilhosa que tivemos num lugar que chama Kertiozan, que é um espaço de artes tecnológicas em Dakar, que funciona como espaço de residências internacionais. E aqui estão vendo Achille Mbembe, o grande pensador camerunense que trabalha desde a África do Sul. Simone Jami. Tem uma escritora, que é a senhora do vestido azul, o nome não tenho, vou pesquisar para vocês se precisam, maravilhosa escritora, que falou muito poeticamente da cidade. E estava aí também o artista Kansi, essa foi também a abertura, uma artista de Gabon, França, Nathalie Bicoro, que trabalhou comigo agora na Colômbia, num projeto La Outra Bienal, que inaugurou semana passada, que essa Nathalie Bicoro fazendo uma oficina de gravura para estudantes de arte de Bogotá e comunidades de um bairro da periferia, na verdade periferia social, não periferia geográfica, né? Aí a apresentação dela em Bogotá. Isso fez parte das pontes, né? Eu convidei artistas africanos para essa Bienal em Bogotá e convidei também, essa é uma performance que ela fez lá no parque, Bogotá, Colômbia, com um burro. E esse é o artista senegalês Kansi. O ano passado eu convidei ele, fiz uma residência na floresta. Fizemos uma oficina de sinalização de um povo, de uma população pequena no litoral do Pacífico colombiano. Esses são os sinais da rua. Esse Dual Art, espaço maravilhoso em Douala, Camarões, muito ativo, que promove um projeto de arte pública, onde os artistas convidados contribuem à urbanidade também, não só a estética da cidade, mas contribuem projetos com uma finalidade de uso, de desenvolvimento do espaço urbano. Um projeto muito inteligente. E essa é uma das peças que foi mostrada aqui, acho, faz uns dias, que é o Jardin Sonore, que é um jardim, um jardim de vegetais e de plantas com som da água caindo numas latas. E esse é um projeto que estou começando com um artista colombiano, Juan Fernando Herrán, dentro do contexto do Dual Art Festival Sud, que vai inaugurar daqui um mês, que é um projeto de como fala, muelle, um pontão, um muelle, uma plataforma para os pescadores usar no rio. Esse é o artista Hervé Yombi, com o artista de Camarões, com Juan Fernando Herrán. E a fala que a gente fez lá em Dual Art,
com os artistas de lá. Aqui, Colômbia. Então, isso para mostrar que as pontes já estão funcionando e que os artistas já estão circulando. E convidar vocês a participar e ver se podemos fazer disso um sistema, uma coisa, sistema, mas não um sistema fixo, uma coisa aberta que possa crescer e nos dar mais oportunidades para nos conhecer. Eu tinha uma frase bonita para o final, eu quero dizer ela, que acredito que trânsitos e diálogos entre artistas e pensadores com preocupações similares no contexto da globalização também podem desfazer a amnésia da história. Obrigada.